Olá, meu irmão, minha irmã. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos vocês. Hoje vamos partilhar mais uma vez o Santo Evangelho e hoje no livro de São Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 ao 35. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. A palavra nos diz assim: Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: De que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: És tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: Que foi? Disseram: A respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: Ó gente sem inteligência! Como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas! Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: Não se nos abrasava o coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, primeiro é importante que a gente faça uma contextualização. Aqui a gente acabou de passar pelo momento da ressurreição e é o momento em que as pessoas começam a descobrir essa ressurreição. Então as mulheres foram até o túmulo, encontraram o túmulo vazio, tiveram a visão que revelou que ele estava vivo. E da mesma forma Pedro também foi ao sepulcro e também só viu os panos de linho, ele também não encontrou Jesus. Mas eles ainda não tinham visto Jesus. Então, aos olhos humanos limitados, a ressurreição ainda não era clara. E esses discípulos conversavam a respeito e caminhavam até Emaús, falando também, de novo, numa visão muito limitada, humana, super possível a mim e a você, e aqui eu quero que vocês coloquem no lugar desses discípulos. Eles veem tudo com muita decepção, tristeza, com muita frustração. Porque eles dizem: olha, ele era um profeta poderoso em obras e palavras, e a promessa vinculada a Jesus era enorme, mas foi entregue à crucificação, foi crucificado e já faz 3 dias. As pessoas até tentaram nos alarmar, as mulheres, alguns dos nossos, os discípulos,
Foram e não encontraram o corpo dele, mas ninguém o viu ainda. Mal sabiam eles que eles estavam relatando isso ao próprio Cristo, que apareceu e começou a caminhar com eles. E perguntou por que eles estavam tristes e do que eles falavam, e eles relataram isso então. E Jesus escuta, porque é assim que ele faz conosco, mesmo quando nós estamos céticos, quando nós não temos fé. Ele caminha ao nosso lado e ele nos escuta. E ele nos repreende também. Quando eles relatam tudo isso, ele diz: ó, gente sem inteligência, porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E aí ele repassa com eles todas as escrituras, todas as profecias que diziam exatamente o que aconteceria com o Filho do Homem. Ele fala sobre si, e mesmo assim, aqueles discípulos não enxergam. Eles até sentem, depois eles revelam que sentem o coração. Eles falam que o coração estava abrasado quando ele falava e quando ele explicava as escrituras, mas ainda assim eles não enxergam a totalidade da divindade que está diante deles. E aqui eu faço uma pausa para a gente refletir um pouco mais profundamente. Quantas vezes nós rezamos por várias causas e sentimos que a nossa oração não chega a Deus? Ou mesmo nós nos sentimos completamente sozinhos, amedrontados, desamparados. Esse sentimento nos dá uma sensação de ausência, como se naquele momento Deus não estivesse conosco. E aqui, assim como esses discípulos sentiam, assim como eu também já senti, você também, eu tenho certeza, aqui eu quero afirmar, para mim, em primeiro lugar, para você, em segundo lugar, e para todos os que nós tivermos contatos, porque a nossa missão é levar Cristo vivo. Eu afirmo, você, eu, nunca estivemos sozinhos. Jesus estava o tempo todo ao nosso lado, na dificuldade, na alegria. No momento que você esqueceu de louvá-lo, mesmo diante da clara manifestação do agir dele na sua vida. Ou quando você achou que ele também não se manifestava e também deixou-o de lado. Ele estava lá. Só que você, na sua pequenez, eu, na minha ignorância, não soube abrir os meus olhos e reconhecer que quem estava ao meu lado era Jesus Cristo. Então, a primeira reflexão e o primeiro convite é para que hoje, a partir de hoje, a gente se empenhe verdadeiramente em abrir os nossos olhos para enxergar as manifestações divinas na nossa vida. E isso fica muito claro, a importância desse despertar e desse convite a que Jesus comungue conosco, porque ele já nos convidou, né? Eu gosto muito de um livro que fala que a missa é como se fosse uma lista de convidados de uma festa. E Deus já colocou o seu nome. Quando você não vai, é como se você fizesse a desfeita de recusar o convite da grande festa, da grande celebração da vida. E ele sempre nos convida, mas ele é muito educado, ele é muito gentil e doce, ele não invade a vida de ninguém. E isso fica muito claro aqui porque em momento algum ele fala: eu sou o Cristo, vocês estão procurando a mim. Não, ele apenas caminha com aqueles discípulos. Em determinado momento, inclusive, ele faz como se fosse passar do local onde aqueles discípulos iam para deixá-los livres. E aí então eles têm a primeira atitude cristã que eu quero ter na minha vida e quero te convidar a ter. Eles falam: fica conosco. Ainda que você não saiba, meu irmão, que você não veja Cristo na sua vida, pode afirmar e pode convidar: fica comigo, Senhor, porque Ele está ali. E quando você faz esse convite, Ele adentra a sua casa. E Ele começa a manifestar e a se mostrar em toda a sua divindade, que é o que Ele faz. Ao sentar com os discípulos à mesa, Ele toma o pão, abençoa e parte. E aí sim eles estão diante, claramente, de Jesus, o mestre deles, ressuscitado. E eles têm certeza, então.
Então, a segunda reflexão, a primeira é essa, de que nós possamos abrir os nossos olhos, porque Jesus está sempre ao nosso lado. E a segunda é que nós possamos convidá-lo a permanecer conosco, a sentar à mesa conosco, porque aí sim, a nossa fraqueza humana será superada pela força de Deus e Ele vai mostrar toda a majestade dele diante dos nossos olhos. E então, eles vão contar para os outros discípulos o que aconteceu e que eles reconheceram ele no pão. A última reflexão que eu quero trazer é esse momento que diz no versículo 31. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Por que isso acontece, meus irmãos? A partir do momento que ele abençoa o pão, parte o pão e os discípulos caem em si, falam: opa, é Jesus ressuscitado que está aqui. Ele desaparece, porque o pão é o Cristo vivo. A Eucaristia é o Cristo que permanece conosco. Nós temos a graça de, além de sermos convidados, termos a bênção, a graça mesmo, de ter Cristo vivo em toda a celebração da Santa Eucaristia. Então, nós somos imensamente abençoados e nós precisamos só a cada dia tentar nos superar no sentido de enxergar, abrir os nossos olhos e o nosso coração para a presença do Senhor, que está agora ao seu lado e que quer cuidar de você, quer te ajudar, quer te orientar. Então, permaneçamos nessa certeza, meus irmãos, durante toda essa semana, durante todo esse ano, durante toda a nossa vida. Fiquem com Deus. Que a paz de Jesus e o amor de Maria acompanhem vocês em todos os lugares. Amém.